Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e hoje venho apresentar um novo vídeo. Desta feita vamos falar sobre registros de aves e de criações. Antes de começar a falar sobre esta temática, peço-vos para subscreverem o canal, para colocarem like nos vídeos existentes no canal e para ativarem o sininho por forma a receberem uma notificação sempre que eu coloco um novo vídeo aqui no canal. Ok? Relativamente ao tópico de hoje, o porquê da importância do registro de aves e de criações. É fácil. Conforme nós vamos aumentando o nosso plantel, mais necessidade temos de efetuar registros sobre as nossas aves e as criações. Os registros são extremamente importantes, pois permitem o controle a nível de quantidade de aves existentes no plantel e também da descendência obtida no decorrer dessas mesmas criações. Ou seja, é de todo relevante nós sabermos quantos progenitores temos, quantos machos temos, quantas fêmeas temos. É irrelevante ainda saber quantas crias foram tiradas numa determinada época de criação. Se aquele casal tirou 5, 6 crias durante uma época, se o outro casal tirou 5, 6 crias durante outra época, e por aí, ok? Para o efeito, existem várias formas de registar ambas as situações. Seja em papel, através de registros em fichas ou cadernos de criação, seja através de tabelas as quais poderão ser editadas e guardadas em um computador, ou ainda através de um programa ou aplicação para registros de aves e de criação. Independentemente da forma como efetuamos os nossos registros, é muito importante manter essa informação devidamente atualizada, para termos um conhecimento genético pleno das nossas aves. Ou seja, nós de um dia para o outro deixamos de colocar informação. Nasceu aqui 3 crias no casal número 8 e nós não colocamos essa informação. Seja no caderninho, seja na ficha de criação, seja no programa do computador, seja na tabela, whatever. Não colocamos. Resultado, para o ano que vem, quando usarmos alguma dessas crias para a nova época de criação, não sabemos a sua ascendência. Não temos a mínima ideia quem eram os pais, quem eram os irmãos, quem eram os avós, quem eram os tios. Ou seja, vamos estar a criar simplesmente só para tirar quantidade de aves e nada mais do que isso. Ok? Conhecermos a árvore genealógica das nossas aves garante-nos uma segurança no momento de fazermos os casais na época de criação, pois assim sabemos a proximidade genética de cada um dos progenitores. Também nos ajuda a controlar a proximidade genética do nosso plantel. Dessa forma, saberemos quando será necessário a introdução de sangue novo no mesmo plantel. Esses registros ajudam também no controle de entradas e saídas do nosso plantel, ajudando a sabermos que a ave Y foi vendida ao criador X ou que a ave W foi adquirida ao criador Z. Ok? Assim, e se no futuro tivermos a necessidade de adquirir uma ave a um criador de uma determinada linha genética, através dos registros conseguiremos identificar o mesmo. Imaginemos, por exemplo, que nós tínhamos um casal top, do melhor que tínhamos aqui no nosso canaril, e por acaso até somos amigos de um determinado criador que veio aqui ao canaril e levou um dos filhos tirados na época de criação, levou um dos filhos, ou 2 filhos, para o seu canaril. Entretanto, tivemos aqui um azar e o casal de progenitores morreu, os 2 ou 3 irmãos com que ficámos morreram, não temos tios, ou se calhar até temos um tio ou temos uma tia. Mas nós gostávamos tanto daquela linha genética que queríamos manter aquele trabalho. Indo ao nosso registro de criações e de aves, nós conseguimos saber que antes dos progenitores morreram, tiraram determinada quantidade de crias. Dessa determinada quantidade de crias, houve 2 ou 3 que foram cedidas a um criador, que nós temos inserido no nosso registro. Logo é fácil entrarmos em contato com o criador e solicitar-lhe ou que nos empreste, que nos devolva uma daquelas aves que levou anteriormente, ou então que nos ceda descendência dessa ave. Porque vai ter a linha genética que tanto nos importa manter. Dessa forma, poderemos, por exemplo, agarrar nesse passarinho que tragamos desse criador e poderemos juntar com o que ainda nos resta da linha genética do nosso plantel. Com um tio, com uma tia, com um avô, com uma avó.
Estão a perceber, pessoal? Ou até com um pai ou com uma mãe. Imaginemos que do casal de progenitores morreu o pai, ficou a mãe. Mas nós não temos mais ninguém para conseguir fazer a ligação àquela fêmea de forma a mantermos aquela linha genética. Podemos ir buscar um dos filhos ou até um dos netos que já foi gerado no canaril do criador a quem nós cedemos anteriormente uma das crias ou duas das crias. Ok? Os registros são ainda relevantes para facilmente identificarmos quais os progenitores de determinadas aves jovens que comecem a mostrar qualidades. Ou seja, acaba a época de criação, começa ali a época da muda e há ali 2 ou 3 passarinhos que se destacam dos restantes. Aí nós ficamos assim, aquele passarinho, quem é que são os pais? Aquilo se calhar é de manter aquele casalinho para onde foi para criar novamente. Tirou passarinhos estupendos. Então é fácil. Ou nós vamos ao nosso programa, ou vamos ao nosso livro de registros e vemos. Ora, os pais daquele passarinho é o macho tal e a fêmea tal. Vamos guardar, vamos pôr de parte, já temos um casal feito para a época seguinte. Maravilha. Ok? Servem ainda para nos relembrar de várias atitudes que as aves tenham tido em épocas de criação passadas. Como, por exemplo, machos que partam os ovos, fêmeas que partam os ovos, fêmeas que abandonem o choco, fêmeas que jogam as crias para fora do ninho, machos com tendência para engordar, fêmeas que não alimentam as crias, etc. Há um rol de situações. Nós, se tivermos o registro do historial dessas aves nas épocas de criação passadas, e se as quisermos manter, lá está, dessa forma, e se as aves em questão forem de muito boa qualidade e as queiramos manter, ficamos alertados para os seus comportamentos menos corretos. Imaginemos, nós temos aqui uma ave, ou 2, ou 3, ou 4 que são top. Mas o seu procedimento durante a época de criação não é o mais correto, ou seja, acabam por fazer uma destas situações que eu enumerei, ou até talvez outra, que também seja negativa. Mas a ave é tão boa, tão boa, tão boa, e deixa descendência tão boa, tão boa, tão boa, que nós não a queremos ceder. Normalmente, nestes casos, quando tem estes maus hábitos, nós tentamos despachar a ave o mais rapidamente possível. Mas se a ave tiver qualidade, é lógico que queremos manter no nosso canaril, pois não é fácil arranjar aves de qualidade. E então o que é que vamos fazer? Através do registro, nós temos conhecimento que a ave tem aquele procedimento na altura da criação e vamos ter um especial cuidado. Vamos deixar a ave criar, vamos deixar, se for um macho, vamos deixar copular com a fêmea, retiramos depois de forma a não partir os ovos, se for esse o procedimento menos correto que ele tem. Se for uma fêmea que não alimenta as crias, vamos deixar fazer a postura, vamos deixar chocar os ovos. Uns dias antes do nascimento das crias, colocamos debaixo de outra fêmea que tenha ovos dentro mais ou menos do mesmo tempo de incubação. E por aí fora, pessoal. Ok? E pronto. Mais umas dicas que eu penso que sejam relevantes relativamente a termos um registro atualizado das nossas aves. Porque eu penso que quanto mais aves nós vamos tendo e quanto mais nós queremos criar de forma correta, saltar um bocadinho do amadorismo, não digo ir para o profissionalismo, que isso não existe na passarada, pelo menos aqui a nível dos canários, mas não sermos tão amadores e sermos um bocadinho mais profissionais, entre aspas, de forma a controlarmos da melhor forma as nossas aves, tanto a nível genético, como a nível de criações, como a nível de quantidades, como a nível de hábitos e procedimentos que elas têm. Penso que é de veras relevante nós termos um ou até mais do que uma técnica de registro. Eu falo por mim, no meu caso, eu ainda sou da velha guarda, gosto de escrever em papel. Mas, ao mesmo tempo, já tenho um programa de computador, como vocês puderam ver. Ou seja, mantenho-me completamente a par. Imaginemos de hoje para amanhã, o computador avaria, como não é uma aplicação em que tem uma cloud e a informação fica lá toda, independentemente de eu abrir com o telemóvel, com o tablet ou com o computador, tenho lá sempre a informação, não é o caso. É um programa, se o computador se estragar, muito provavelmente poderei não salvar os dados. E então tenho tudo em papel, guardo tudo em papel desde o início que comecei a efetuar registros. Tenho registros desde 2008, 2007, 2008, 2009, por aí fora. Ok, pessoal? Mais uma vez, não percam as entrevistas. Cada vez temos mais criadores a quererem fazer as entrevistas no canal, o que é bom para todos. É bom para o canal, é bom para quem assiste, porque é sinal que existem muitos criadores com bastantes conhecimentos dispostos a passá-los para todos nós, pessoal, ok? Continuação de boas criações. Um forte abraço.